Quero agradecer a presença de todos vocês. Vou tentar falar rapidinho. Eu até vi que depois a palestra depois de mim ela foi cancelada, então acho que eu vou poder falar um pouquinho mais devagar sobre a questão do monitoramento que a gente faz lá na nossa equipe de DevOps. Vou falar então um pouquinho sobre o nosso monitoramento de Postgres, que a gente usa o Postgres lá na nossa empresa no RDS. E a gente monitora, uma das nossas fontes de monitoramento do RDS é no Graylog. A gente também utiliza o Grafana. A gente tem mania de brincar que a gente utiliza ELK lá, né? Que seria Elastic, Logstash e Kibana, mas a gente gosta de brincar que a gente utiliza também um ELGG, né? Que a gente utiliza também. Tem algumas equipes que gostam mais de utilizar o Graylog anexado com o Grafana, porque acredita, né? Que é mais gostoso, né? Mais flexível de trabalhar com os gráficos no Grafana. Dá para você trabalhar melhor com ele em algumas coisas, trabalhando com data sources. E também com o Graylog você consegue mexer bastante a questão de searches e de queries. Enfim, eu vou aprofundar um pouquinho mais essa questão. Bom, falando um pouquinho de mim, meu nome é Camila. Eu tenho uma história meio doida aí, porque eu sou paulista, mas morei 4 anos no Rio Grande do Sul. A minha carreira no Sul, o foco principal foi na ThoughtWorks. Então, na ThoughtWorks, eu fiquei alguns meses e fiquei 40 dias na Índia. Então, foi um trabalho bem interessante de imersão em várias tecnologias e stacks, inclusive DevOps, então foi bem legal. Quando eu voltei de lá, eu participei de um projeto que é o Desenvolve, então ele desenvolve as capacidades que você tem de melhor, mas fiquei um tempo lá e depois eu fui para o Rio de Janeiro, então hoje eu estou morando lá e estou trabalhando como DevOps Engineer, que não é lá um termo que eu gosto muito, né, prefiro o termo SRE, né, então, e além disso eu sou Docker Community Leader lá no Rio de Janeiro. E no Rio Grande do Sul, eu participava muito ativamente da comunidade de Node.js e fundei a comunidade de Node Girls, que era para termos mais mulheres na comunidade de Node, né? Então, e algumas coisas nada a ver, tipo, sei lá, professor de alemão, sou zagueira, medalhista, eu não sei por que eu faço essas coisas. Enfim. Eu trabalho numa empresa hoje que ela se chama Cortex, que ela tem foco em Big Data, então a gente trabalha com várias stacks, e essa empresa de Big Data, ela trabalha com foco principalmente em clientes enterprise, e a gente trabalha bastante com Elasticsearch, então a gente tem em torno de 5 tera de dados, em torno de 360 milhões de documentos de diferentes clientes, então a gente está pensando muito em questões de compliance também, né? Como que a gente não vai misturar esses dados, né? Como que a gente vai fazer em relação a isso? A gente trabalha com clientes de diferentes ramos, desde, sei lá, gado de corte até, sei lá, cliente de varejo, enfim. A gente trabalha com dados externos e internos. Em relação a dados internos, a gente trabalha muito aqui em gestão de ETL. E em relação a dados externos, a gente tem um marketplace de dados que a gente chama de Data Store, que ele consome APIs. E APIs de tudo quanto é coisa. Então, sei lá, eu quero consumir Uber, quero consumir 99, quero saber na minha empresa quanto que a galera está andando de Uber. E aí, a partir desses dados consumidos, né, a gente consegue brincar com os dados através de drills, gráficos, enfim. E aí tudo isso trabalha com arquiteturas que vão. Aí entra o Postgres, que entra com uma parte mais de metadados. Então ele salva o usuário, senha, enfim. E a parte mais de Big Data mesmo, a gente trabalha no Vertica. Bom, eu prefiro aqui. Por que a gente monitora, né? Quando eu entrei na empresa, a nossa parte de monitoramento, a nossa parte de DevOps, na verdade, né? Ela estava meio... porque eram só 2 pessoas, uma estava saindo, então praticamente o DevOps era só uma pessoa responsável, que era o gestor. Então, era um cara que tinha que fazer praticamente tudo. Ele tinha que provisionar a máquina, ele tinha que olhar o uptime, ele tinha que, enfim, licença, tudo era o cara. Então, quando eu entrei, e depois entrou mais um cara junto comigo, como é que a gente ia fazer para, enfim, né, trabalhar melhor isso e fazer com que não o CS chegasse na gente e falasse, olha, a plataforma X ela está com problema. A gente
prevenisse esses problemas, prevenisse numa atualização, olhasse o release notes e olhasse, tipo assim, vai mexer numa atualização do Elasticsearch, vai mexer numa atualização do Postgres, vai mexer no parâmetro do Postgres. O que eu vou fazer, então? Eu vou ter que mudar alguma coisa no meu monitoramento? Então, como prevenir esses problemas para a gente, enfim, né, não passar madrugadas aí a rodo fazendo rollback e depois ter que ficar reunindo toda a equipe de engenharia para ficar fazendo post-mortems, né? Então, como evitar esse tipo de problema? Sobre o que eu vou falar hoje, né? Essas são as tecnologias que a gente trabalha, então todas as nossas plataformas e nossa arquitetura está na AWS. Então a gente trabalha com a Amazon RDS, né? E como eu falei, os nossos metadados eles estão dentro do Postgres. Ele é muito importante para a gente está até passando por uma fase de atualização do Postgres, inclusive, que é um débito técnico nosso, que a gente está atualizando. CloudWatch, porque a parte de logs que a gente pega do RDS Postgres, a gente pega a partir do CloudWatch Logs. Kinesis, que é um string, que ele faz essa ligação entre o CloudWatch Logs e o Graylog. O AWS Click, ele faz algumas coisas mais fáceis do que eu ter que ficar indo na mão ali no console da Amazon. E algumas coisas o AWS Click faz que o na mão não faz, né? O ir no console ali, um console.amazon.com, ele faz melhor, ele faz mais rápido, algumas só ele que faz. E o GitHub, porque existem algumas versões do Graylog que eu vou explicar depois, não vem nativo esse plugin da Amazon. Bom, o Graylog, ele já está no 3.0. A gente utiliza ele na versão 2.4 alguma coisa. 2.4.7, um negócio assim. E aí, a partir da versão 2.4, justamente, ele já vem como padrão, já vem como nativo. Então, ele já vem como padrão a partir do 2.4 alguma coisa. Atrás disso, você tem que fazer um git clone mesmo e colocar o jarzinho lá na pasta de plugin padrão do Graylog lá. No Graylog Server, ele tem uma pasta de plugin setada já padrão e você joga o jar lá para dentro e aí você vai conseguir ter esse plugin da Amazon. Mas, bom, evitem débitos técnicos, né? Então tenha o mais atualizado possível o seu Graylog se você tiver. Aí uma parte que é chave na questão da atualização e de você ter os logs, né? Quando você está criando, aqui é porque essa parte do RDS ele está numa fase de testes, então vocês vão ver que a massa de logs ela não é tão grande. Então, é uma parte de criação aqui, né? Estou criando um Postgres RDS, lá uma instância, e ali tem uma parte de log exports, e ali tem quais são os logs que eu quero do CloudWatch Logs. Esse plugin ele é bem interessante, porque até pouco tempo atrás, ele não tinha suporte para CloudWatch Logs. Então, o Graylog ele não conseguia pegar dados de RDS Postgres, nem de RDS nenhum, na real, né? Porque ele não conseguia pegar esses dados de CloudWatch. Então, foi um apelo da comunidade, tipo assim, estamos precisando dessa informação, e a própria comunidade, enfim, open source, proveu isso através depois de uma configuração do Kinesis que eu vou mostrar. Então, quando você estiver criando, ou depois nas configurações, você coloca, quero os logs de PostgreSQL e os de upgrade também. Então, eu estou puxando todos os logs. Aqui numa parte já, né, como aparece no fluxograma, de RDS mesmo, né, a configuração lá do meu Postgres. Aqui eu já estou na parte de AWS mesmo. Então, o que acontece? A partir do momento em que eu configuro os logs lá no RDS, na CloudWatch, na parte de logs, tá um pouco ruim de ver, tá meio ruim, mas eu vou ler para vocês. Ele cria um grupo. Então, ele cria um grupo, tipo assim, instância, não sei o que lá, Graylog Postgres. Então, ele puxa um grupo de logs, Graylog Postgres. Então, Postgres é o meu banco, e Graylog é o nome lá do meu banco, da minha instância. Isso, depois, ele vai ser assinado pelo Kinesis, e eu vou fazer essa configuração pelo AWS CLI. Então, esse é o segredo para fazer depois com que o Graylog consuma isso e eu consiga brincar com esses dados no futuro. Então, esse é o Kinesis. Então, o que acontece? Ele é um string que ele vai fazer assinaturas de logs. Então, eu consigo fazer do Flow Logs, consigo fazer do CloudTrail, enfim.
E aí aqui é muito importante esse board, ó, é um board com o nome RDS, que ele é o da assinatura dos meus logs lá da CloudWatch. E eu consigo ver se tá vindo as informações. Esse aqui é o meu limite, né? O vermelho é o limite. E aqui eu consigo ver, tipo, se tá chegando, se quando eu assinei, realmente os dados da CloudWatch eles estão chegando. Aqui, vale lembrar que no tutorial ele pede para você criar, né, um usuário com uma role específica, tem algumas configurações em JSON, e aí que isso depois vai ser utilizado, né, a access e a secret key para você configurar dentro do Greylog. E aqui tem um outro macete bem importante, né, que ele pede ao longo do tutorial do README do GitHub, que é a Kinesis String, né? Então, é a regra da Kinesis, o IAM, então são algumas roles que você tem que criar na Amazon. E aqui foi até que a gente tem que falar as besteiras que a gente faz. Tem que tomar cuidado com esse filter pattern, porque ali, em padrão no tutorial, vem um OK. Mas no meu log não tem nada escrito OK, não tem nenhum filtro na Amazon de OK, não vai vir nada. Então, por isso que não estava vindo logs e estava começando a estourar vários erros. Eu falei assim, caraca, mas eu fiz o tutorial certo, o que está acontecendo? Aí depois, o que eu fiz? Não ver se esse vai ser o próximo slide. Tem um slide que eu mostro como habilitar os logs de debug do Greylog, que é que me mostrou os erros, inclusive, da Amazon. Tipo assim, você colocou, sei lá, uma chave errada, você setou o filter pattern errado, deu um 403, não estou achando isso aqui. E aí foi bem importante para eu conseguir setar de uma forma correta. Então tá, ali é importante que o MyFlowLogs Name você vai colocar o nome do seu log group name. Então ali eu vou colocar todo aquele caminho gigantesco que está aqui, né? Que é o AWS, RDS, Instance, Greylog, Postgres, você vai colocar tudo isso lá para ele fazer aquela configuração ali, que é do Kinesis. Tipo assim, agora eu vou assinar esse cara aqui. Então tá, fiz as regras certinho. Agora eu estou no Greylog, agora eu estou na minha aplicação web do Greylog. No Greylog, então, eu faço a configuração, né? Secret Access Key, eu seto a região, isso é bem tranquilinho. Ali é uma inbox padrão só para, eu quero receber os endereços de IP lá, de RDS, EC2, blá, 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 assim. Mas é essa parada que faz a magia acontecer, que é o quê? No Greylog, você tem nodes, né? Então, tipo assim, você pode dar limites para os seus nodes. Então, tipo, sei lá, cada node de log tem, sei lá, 20 GB, tô chutando aqui. Aí acabou. Então, cria um novo, aí ele cria automático um novo node. Mas eu posso ter diferentes nodes e eu posso ter global. Na real, tipo assim, ó, é para todos os nodes e essa informação do RDS. Então, eu coloquei global, por exemplo, porque a gente, na real, só trabalha com um node lá. E aí ele vai se renovando à medida que ele vai acabando, né, o tamanho. Aí o título e tal, a região, aí aqui, ó, Kinesis String Name. Aqui eu boto, então, o nome do meu Kinesis lá, que era o RDS. Então, a partir de agora, o Greylog, ele com aquela chave, né, do meu usuário que eu criei, ele está assinando aquele, e também com as roles, né, ele precisa ter acesso ao Kinesis naquelas roles. Ele está assinando o RDS. Então, a partir daí, ele vai começar a receber todos os logs. Uma coisa também que é um truque é o seguinte. Você pode colocar no Greylog qual que vai ser o nome desse log. Como que eu vou buscar lá? Cliente. Então, tipo assim, é Source, que é o nome. Cliente no Greylog é Source. Então, tipo assim, Source, sei lá, é pgconf. Mas aí, tipo assim, aqui, mesmo sendo um dado de RDS, ele seta como, sei lá, AWS Flow Logs, uma parada nada a ver. Então, você bota um nome, você seta um nome específico, tipo assim, RDS. Aí, quando eu procurar por Source RDS, eu já sei que esses dados todinhos, eles são do meu RDS, entendeu? Bom, tá tranquilo? Tô falando muito rápido? Beleza. Tá, beleza. Isso funcionou? Será que funcionou esse negócio? Bom, nos logs do Greylog, onde é que estão os logs do Greylog, né? Eu fiquei meio perdida nisso. Geralmente na configuração padrão lá, na documentação padrão do Greylog, ele já mostra ali, na própria documentação online, é nesse lugar aqui e tal. E é muito raro as pessoas mudarem isso, né? Então tem um lugar lá dentro do Greylog Server que você acha o log padrão dele.
E aí, geralmente, sai esse output no log, né? Então, sai isso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Kinesis, client, não sei o que, created new list table, não sei o que lá. Se não estoura nada muito bizarro, geralmente é um negócio assim que faz funcionar, tá bom? Então, se sai assim, Kinesis, não sei o quê. E aí, lá no Greylog vai aparecer um negócio tipo assim, quando você busca por RDS, vai aparecer em inglês, óbvio, mas vai aparecer tipo assim, string assinado. Então, vai ser a primeira coisa que vai aparecer, string assinado. Aí, pô, já vou começar a receber os logs. Mas ele engana. Teve uma palestra, agora a primeira da Carol, né, que ela falou que o Panda não estoura erro às vezes. E às vezes o Greylog não avisa quando deu merda. Não avisa, não. E aí é importante, porque aí esse aqui ele habilita os de debug, né? Aí o que eu fiz, né? Você coloca teu usuário, tua senha, normal, e ali, como eu estava na própria instância do Greylog, eu só coloquei localhost. Localhost, 2.9000, que é a porta que o Greylog responde, né? Como eu falei, né, é que eu também estou pegando um espaço específico de dados, então por isso que ele tem esse vácuo aqui, né? Aí aqui, sei lá, acho que eu estou pegando os últimos 2 dias, não lembro muito bem. Acho que era isso. E aí ele, óbvio, fica com esse vácuo aqui. Aí, óbvio, funcionou? Eu search RDS, já peguei uma massa de dados. E ali, ele vai pegar todos os dados. Então, ele pega os checkpoints que a Amazon faz no RDS, no Postgres, vai pegar tudo. Ele vai pegar, inclusive, tudo que você faz enquanto transação dentro do banco. Tipo assim, drop, delete, tudo. E aí, a partir disso, é que você pode começar a brincar a partir das queries do Greylog. E aí, você tem que começar a ter uma noção de como funciona o Greylog. Então, deixa eu mostrar um pouquinho. Aqui, então, são os logs maiores, né? Tá meio, sabe, maecido, sei lá. Mas aqui são mais dados de checkpoint, mas uma coisa interessante é que você pode começar a trabalhar com as queries de uma forma assim, Aqui são mais, não sei se eu consigo aumentar. Consigo. Aqui, por exemplo, eu criei tabela e eu dropei a tabela produto. E ali vai aparecer quem foi o usuário e qual foi o banco de dados. Então, foi Camila Martins no que eu criei ali agora, que foi o Greylog, na database do Postgres Greylog. E a partir disso, eu posso construir gráficos. Então, por exemplo, eu tenho uma linha do tempo, criei uma query no Greylog, que foi uma parada tipo assim, source, RDS, and message contains drop. Então, a partir daí, eu criei uma query e eu posso criar gráficos nele. Então, assim, esse gráfico pega uma linha do tempo que, assim, eu consigo ver em um determinado espaço de tempo quantos foram os drops numa tabela, porque isso é uma coisa perigosa. Quem é que tá dropando as coisas na minha tabela, entendeu? Ou quem é que tá dropando um banco de dados, assim? A gente tem aí ferrou, né? O banco de dados inteiro. Mas, assim, só para dar um exemplo, né? E aqui é uma coisa bem interessante do Greylog, que é um count. E esse count, ele é que esse dado é muito novo, não vai aparecer. Mas, à medida que vai passando o tempo, ele tem uma seta para cima e uma seta para baixo. E aí você pode colocar um check, lowers better. Então, assim, quanto menos drop, ou nenhum, né? Melhor. Então, assim, vai passando as semanas. De 2 foi para 10. Pô, isso é muito perigoso. Então, ele vai colocar uma seta vermelha para cima. Tipo assim, teu dado aí, ele aumentou, não tá muito legal. Então, você vai ter que ver o que você vai ter que fazer da sua vida, mas você vai ter que dar um jeito nisso aí. Então, você pode trabalhar com os dados desse jeito. Bom, essa parte de RDS, a gente está numa parte em fase de testes, né, de monitorar não só esse RDS de operações, mas também o de produção. Então, começar a monitorar os metadados. Então, porque, enfim, né, parte de usuário, enfim, a gente tem senha, criptografia, várias coisas. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo nessa parte, porque é uma parte bem perigosa. Então, entra muita parte de compliance. Mas a gente já monitora no Greylog tudo isso aqui. Então, tem a parte do Vertica, tem a parte do Elasticsearch, que aí é a parte de cargas de dados, cargas de documentos, formulários, enfim. O Vertica é onde rola toda a brincadeira do Big Data, né? Que é um banco de dados OLAP, né?
A gente então trabalha com as instâncias dentro da Amazon, numa rede privada. E o Postgres, como eu falei, ele está numa parte de metadados e a gente trabalha também com VPNs dos próprios clientes, às vezes, que eles precisam acessar materiais específicos. E, enfim. E aí, todos esses logs, a gente trabalha aí com Logstash, né? A gente ainda tem algumas coisas em monolitão ainda, então nosso Elastic ele é clusterizado, a gente recentemente fez essa entrega, mas as nossas plataformas ainda por exemplo, uma instância para cada cliente, então a gente tem ainda uma plataforma para cada cliente. A nossa ideia é que a gente consiga, por exemplo, porque na madrugada ninguém está usando isso, mas está tudo em pé. Então, qual que é o custo disso, né? Então, containerizar não, né? Clusterizar, criar microserviços disso de uma forma que de madrugada não precisa ficar tudo isso em pé, né? Então, mas mesmo assim, continuar monitorando todos esses serviços. E aí, o que acontece, né? Os serviços que a gente tem, né? Que é a parte de monitoramento, a gente também manda para o Greylog serviços de ingestão de dados. A gente trabalha tudo isso com monitoramento em UDP, né? Nossas aplicações são em Java. Enfim, nossas aplicações são em Java. Não ouvi isso. Então, a gente tem que fazer o formato dos dados, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Que é o seguinte. O Greylog, ele recebe os logs. Ele não fala nada. Então, tipo assim, mas eu quero log level, info, Greylog. Aí você tem que mexer isso lá no CloudWatch, você tem que mexer no Postgres. Lá no Postgres RDS, né, você pode trabalhar com a parte de parâmetros, né? Então você seta lá, você cria um parameter group lá, aí você seta no seu banco do Postgres RDS, e aí, o meu log vai ser tal. Entendeu? Não lembro de uma parte assim no grupo parameter lá de tipo assim, meu log level vai ser info, mas tem algumas coisas que são parecidas, tipo assim, eu quero todos os níveis de log. Eu lembro de alguma coisa parecida com isso. Aí a parte de security group, né, a gente trabalha com as portas em UDP, então, né, lá no Greylog. Aqui não tem nada em UDP, foi só um print que eu botei para falar que a gente usa os security groups da Amazon, né. E aí, a formatação desses logs, a gente utiliza dentro das aplicações o Log4j, né, para vir os dados que a gente quer de log, seja debug, seja info, etc. E aí, uma parte muito interessante é que a gente consegue ver, né, a saúde dentro do Greylog dos nossos logs. É muito difícil o Greylog dar pau, então, geralmente, e inclusive quando o logstash do cliente dá problema, ele só represa os dados, então depois quando a gente consegue arrumar o logstash, ele depois joga tudo no Greylog. A gente só perde logs mesmo quando há um problema nisso aqui, quando há um problema no cliente, ele só represa. E aí aqui a gente consegue ver, né, o Elastic ele funciona meio como uma API, assim, ele vai catando as informações. Uma parte legal é a parte de LDAP também, né? Então, ao invés de eu ficar adicionando usuário por usuário, eu posso pegar já os usuários da árvore do AD e aí eu vou fazendo permissionamento, né? Então, a parte de plataforma vai ver só os logs, log X, log Y, isso é bem interessante. E uma coisa legal é porque a gente ainda não é o Netflix, né? Então, a gente tem janela de manutenção. Então, a gente não atualiza em 2 minutos e sobe tudo. A gente tem uma janela de manutenção de madrugada e isso impactava os nossos gráficos, impactava os nossos logs. Então, aí, tipo, nossa, caiu. Na real, não caiu. É porque tinha logs de um período, de uma faixa de tempo ali que estavam dando erro e era normal. Mas como que a gente vai ignorar isso no Greylog, nos nossos gráficos, no nosso monitoramento? Aí você cria pipelines, olha, aí você coda que de tanto tempo em tanto tempo é para ignorar um campo X lá, um período de tempo, uma timestamp. Então, é isso. É uma ferramenta bem interessante, assim, se você quiser trabalhar mais com o log, né? Searches, queries, pesquisada para você salvar essas queries também para uma pesquisa futura. Para a questão de gráficos, eu acho que deixa um pouco a desejar. Eu, sinceramente, tanto de Greylog, Kibana e Grafana, eu prefiro o Grafana. Ele está numa versão 3.0 e agora ele está numa pegada meio LK, então, tipo, ele é open source, mas nem tanto. Atrasadíssimo para a minha palestra, estou chateada.
Então, tipo, open source, mas agora eles estão trabalhando meio que com XPacs, como tipo ELK, então, a gente tem umas partes pagas, algumas partes aqui são pagas, sendo que antes, até onde eu sei, era uma parada totalmente open source. Então, é isso. A gente tá nessa parte de monitoramento já implementando várias coisas legais e o Postgres é muito importante pra gente, porque a gente monitora muito Postgres. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais informações, não só sobre. Eu sei que vocês estão em São Paulo, mas se um dia vocês passarem pelo Rio, tem alguns eventos lá no Rio de Janeiro, de TI. E aí, se em algum momento, de 2 em 2 meses, a gente faz o meetup de Docker lá. A gente fez um meetup recentemente de Docker com Elastic. E provavelmente tem em São Paulo, comunidade de Docker. Corram atrás, é bem interessante. A gente tenta fazer um trabalho bem legal aí para a comunidade. NodeGirls também, quem quiser saber mais informações. E esses são os meus contatos, meu e-mail pessoal, Insta, Twitter, meu blog, que eu falo um monte de coisa, e o projeto do NodeGirls para quem quiser saber mais. A gente já fez meetup em Floripa, Rio, São Paulo e no Rio Grande do Sul principalmente. Quero agradecer muito a organização do evento, a disponibilidade de vocês, da Talk, ainda mais perto do almoço, a galera deve estar ardendo em fome. Mas é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida também, acho que a gente tem alguns minutos para perguntas também. Muito obrigada, viu?